E há 80 anos, no dia 19 de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A data foi criada em 1943 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, para estimular o respeito a esses povos originários e lutar contra o preconceito e a violência. Mas ainda falta muito para que esses objetivos sejam alcançados. Os povos indígenas é uma forma de relembrar que o Estado tem o dever de fiscalizar as terras, garantir segurança aos povos e desenvolver as comunidades. Mas essa população tem sofrido muito nos últimos anos com violações de direitos fundamentais como racismo, expropriação de terras indígenas, garimpo ilegal e ataque a mulheres e crianças. Dayara Tucano é indigenista e mestre em direitos humanos. Ela explica que, apesar da Constituição Federal reconhecer direitos dos indígenas, na prática isso não ocorre de forma plena. Somos mais de 350 povos, falantes mais de 180 línguas. E nossa Constituição brasileira foi uma das primeiras no mundo a reconhecer os direitos indígenas, isso devido à luta de nossas lideranças. O Judiciário tem criado mecanismos para ajudar a combater as violações aos direitos dos povos indígenas. O Conselho Nacional de Justiça, responsável por aperfeiçoar o sistema de justiça brasileiro e propor políticas de ampliação de acesso, tem atuado por meio do Observatório de Direitos Humanos para propor resoluções e medidas que intensifiquem a proteção aos indígenas. Em 2010, o CNJ criou o projeto Cidadania Direito de Todos, que apoia a realização de mutirões para facilitar o acesso dos indígenas a documentos básicos. Em 2012, uma ação conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público permitiu os registros civis dos indígenas nas certidões. E em 2019, foi aprovada a Resolução 287, que prevê procedimentos ou tratamentos especiais para assegurar direitos das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou presas no âmbito criminal do Poder Judiciário. Durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal atuou de maneira firme para garantir que o governo levasse aos indígenas vacinas, medicamentos e equipamentos de proteção, e para impedir a presença de não indígenas que pudessem aumentar os riscos de contaminação pela Covid-19. Em um encontro organizado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, destacou essas ações do Judiciário e fez um paralelo entre a violência contra os povos indígenas e os ataques ao Judiciário, que tem a missão de defender as minorias. Desse mesmo substrato, onde gerada a obscuridade maléfica e gananciosa do garimpo ilegal e de atividades criminosas semelhantes, praticadas em desrespeito aos direitos constitucionais dos povos originários, resulta igualmente a paralela ignorância dos que confundem o valor imaterial da justiça, que norteia a atuação jurisdicional, com as instalações físicas, o prédio, a argamassa e os bens materiais de um tribunal. Para falar sobre o garimpo ilegal em terras indígenas, eu converso agora, ao vivo, de forma remota, com o Procurador da República, Alisson Marugal. Muito obrigado pela entrevista, doutor Alisson. A primeira pergunta que eu lhe faço, a partir de quando, na sua opinião, começaram de forma descontrolada, começou a presença de garimpeiros, madeireiros em território Yanomami? A partir de quando? Boa tarde, Guilherme, ao telespectador. É um prazer sempre falar com a TV Justiça. A primeira ação judicial do Ministério Público Federal data do ano de 2017. Ali já identificávamos a possibilidade de uma grande invasão garimpeira, já havia registro de garimpo ilegal no território Yanomami, e, portanto, já identificávamos a omissão do Estado brasileiro e buscamos reforçar essa proteção mediante o ajuizamento de uma ação na Justiça Federal, para a colocação de bases de proteção no território Yanomami em pontos estratégicos do território. Essa ação foi julgada procedente pela Justiça Federal e apenas cumprida parcialmente pela FUNAI e pela União, que instalaram duas bases de proteção no território Yanomami, né? Então, o garimpo ilegal existe desde a década de 80 no território Yanomami,
Depois da demarcação, houve um período de cessação dessa atividade, mas ele volta na década de 2010 a 2020, mas é a partir de 2020 que nós identificamos uma grande invasão garimpeira, que foi a causa fundamental da tragédia humanitária que nós identificamos no território Yanomami. E a exploração sexual de meninas e mulheres Yanomamis, a disseminação de drogas na região, esse quadro todo somado, a contaminação de rios, o garimpo ilegal, qual é o problema? Foi exatamente isso tudo junto que levou à tragédia Yanomami? Não só esses fatores, mas um fator importante que levou a essa tragédia também, somado a esses fatores já mencionados, é o fechamento de unidades de saúde. O garimpo ilegal invade determinadas porções e localidades do território Yanomami, fazendo com que as unidades de saúde sejam fechadas por questões de segurança pública. Foram 6 unidades fechadas entre 2021 e 2022, que levaram à desassistência de mais de 6 mil indígenas Yanomami, que ficaram sem um atendimento de saúde no nível da assistência básica. Significa que as equipes de saúde não uniam mais as comunidades para fazer aquele trabalho de promoção de saúde e prevenção de agravos. Isso significa que não houve ações de enfrentamento à subnutrição infantil, não houve ações de prevenção de agravos que são muito comuns na terra Yanomami, como a malária e a tuberculose, por exemplo, de modo que isso levou rapidamente à deterioração do quadro de saúde dos indígenas no território Yanomami nesses anos de 2021 e 2022. Fora todo o quadro de violência que o garimpo traz às comunidades, com distribuição de armas, que provocou diversos homicídios nessas comunidades indígenas, e todos os fatores que o senhor acabou de mencionar, que levaram muito rapidamente a uma crise humanitária no território Yanomami. E o Ministério Público Federal conseguiu várias vitórias na Justiça, cobrando providências do governo federal. Foram satisfatórias essas vitórias? Deram resultado? Entre julho de 2020 e dezembro de 2022, foram proferidas 18 decisões judiciais em defesa do território Yanomami, né? Não só em ações promovidas pelo Ministério Público Federal, no âmbito da Justiça Federal, mas também ações promovidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Justiça Federal em Roraima proferiram decisões favoráveis ao território Yanomami. Todas elas foram total ou parcialmente descumpridas. Isso levou muito rapidamente a uma invasão do território, sem que o Estado brasileiro desse uma resposta de proteção para os indígenas Yanomami. Aí o resultado que o Brasil e o mundo pôde ver a partir do início deste ano é o aumento da malária, da subnutrição e de outras doenças que levaram a esse quadro de crise humanitária na terra Yanomami. E, doutor Alisson, quais são os próximos passos do Ministério Público Federal contra o garimpo ilegal na região? Estamos acompanhando, finalmente a União reage e elabora um plano de desintrusão, que é um plano que imaginamos que terá efetividade. Já foram realizadas ações importantes de combate ao garimpo ilegal. Houve uma redução importante de até 80% no avanço do garimpo ilegal no território Yanomami nesses primeiros meses de operação. Então entendemos que o governo federal está caminhando no sentido certo, no sentido de expulsar efetivamente os garimpeiros no território Yanomami. Então o Ministério Público Federal tem acompanhado essas ações de desintrusão e também tem acompanhado as operações emergenciais de assistência humanitária aos povos Yanomami. E, paralelamente a esse acompanhamento, no exercício da fiscalização de serviços públicos, nós temos uma investigação instaurada para tentar explicar as causas da assistência sanitária e descumprimento de decisões judiciais, no sentido de responsabilizar eventuais agentes públicos que tenham se omitido dolosamente no cumprimento dessas decisões e no enfrentamento do grave quadro sanitário instalado no território Yanomami. Muito obrigado, doutor Alisson. Eu conversei com o doutor Alisson Madrugal, do Ministério Público Federal.